Fala galera, beleza? Eu sou o Rica e esse é mais uma aula do nosso mini curso de como programar para Android, beleza? Então agora a gente vai fazer a nossa calculadora, né? A gente vai trabalhar com o nosso Text View, com o Text View e com o botão aqui no Eclipse. Então vamos lá, sem mais delongas, New Order ou Ctrl N, que é o tecla de atalho, Android Application Project. Calculadora, eu vou colocar um traço E para a gente saber que é do Eclipse. Quem fez no Android Studio ou quem não fez no Android Studio vai fazer no Android Studio ainda. Eu vou deixar só como o application name com esse nome aqui no project name. Eu vou tirar, tá? A API que a gente vai trabalhar é a 15 nas três opções. Isso. Next. Blank Activity. E o main eu vou mudar para calculadora. Certo? Finish. Muito bem, já carregou. Diminuir um pouco aqui. Vou dar um zoom na tela. Muito bem, então o Eclipse ele é muito parecido com o Android Studio, assim como o Android Studio também é muito parecido. As duas ideias são parecidas umas com as outras. Uma é parecida uma com a outra. Então aqui eu tenho a estrutura de pastas do meu projeto, tá? Onde ficam os arquivos que a gente vai programar, que a gente vai mexer. Aqui os componentes que eu posso trabalhar, com os quais eu posso trabalhar. Aqui é o layout, né, o screen do celular, da tela do celular. Deixa eu tá certo. Aqui são os componentes na ordem nos qual eu coloco na tela. Então, conforme eu vou colocando o componente aqui, ele vai criando uma certa ordem. E aqui em Properties são as propriedades desses componentes que eu coloco na minha tela. Tá? Basicamente é isso, eu não vou entrar em muito detalhe para a gente não se perder. Conforme a gente for usando, eu vou falando. Tá? Então aqui é a parte visual da minha tela. Se eu clicar nessa aba aqui, Activity Calculadora XML, ele vai mostrar o código. Então isso é o código por trás do meu XML. Eu consigo fazer tela só digitando? Consegue, mas é muito mais trabalhoso. Então vamos lá, nossa calculadorazinha. Esse Hello World aqui eu vou apagar e eu vou aqui no Form Widgets e eu vou pegar esse Text View aqui, ó. Segura, arrasta, vou colocar bem na ponta. Muito bem, eu vou mudar o texto dele e eu vou pedir para informar, né? Eu não sei porque eu não estou conseguindo digitar o I maiúsculo aqui. Esse teclado deve estar com algum problema. Muito estranho. Enfim. Informe. Primeiro valor. Então, informa o primeiro valor. Eu vou colocar aqui uma caixa de texto. Text Fields. Eu vou usar aqui, ó, esse cara, number decimal, tá? Vou colocar ele aqui embaixo. A gente vai começar a alterar as propriedades desse cara. Então, a primeira coisa que eu vou alterar é o edit text. Então, ed num 1. ed num 1, primeiro valor. Então, ed
valor 1. Yes. Ele vai pedir. Aqui ele vai pedir para alterar esse ID tanto na classe R quanto no XML. Vamos dar OK, ó. Sim. Outra coisa que é muito comum acontecer que eu não falei. Quando a gente está desenvolvendo no Eclipse, às vezes dá algum pau, algum bugzinho que eu não sei explicar, mas ele não cria a classe R. Então, antes de a gente começar a fazer isso aqui, primeira coisa, eu queria o projeto. Antes de eu começar a meter a mão na massa, vim aqui, ó, nessa pasta gen, expande aqui o pacote, esse pacote está dentro da pasta gen, e verifica se o build config e o R está criado. Se por um acaso não estiverem criados, então você vem em project, clean, e vem aqui para não dar o clean em todos os projetos. Seleciona essa opção Clean Project Selected Below e aí você seleciona só o projeto que você quer limpar. Clique em OK, que com certeza ele vai recriar essa pasta aqui, ok? Muito bom. Beleza, já mudei o valor do meu campo, eu vou mudar o layout, então ó, venho aqui nesse campo Layout Parameter, acho que é Parameters. E eu vou descer com o cursor até essa opção, Width. Em Width eu vou querer o Match Parent. Ele ocupa a tela inteira agora, beleza? E aqui é só. Muito bom, vou descer aqui um pouco o meu cursor, vou colocar mais um Text View, um pouco mais para baixo. Eu vou mudar apenas o texto. Informe o segundo valor. Vou colocar o text view, o text field, só que o decimal, ó, number. Por que eu estou colocando number? Uma, porque ele vai trabalhar com números decimais, já que eu vou ter uma calculadora, e porque ele vai abrir um teclado apenas com números, que facilita muito. Então, vamos mudar o ID. Lembrando, eu só apago o que tiver depois da barra. O que está antes da barra eu deixo. Então, eu dei valor 2. E altero o layout dele. Aqui o width, que é a largura, eu quero que ocupe toda a tela, que é o Match Parent. Muito bem, e para a nossa primeira operação, então a gente vai pegar um botão. Então, bottom, enfim. Vamos colocar um ID para ele. BT eu vou colocar como botão, eu vou colocar como BT soma. E eu também quero que esse botão ocupe toda a tela, então em layout eu vou escolher em layout, na opção width, eu quero mudar para match parent. E o text, vou colocar somar. Opa. Muito bem. Já temos nossa tela parcialmente criada. Então, tenho os meus labels, que são os rótulos, os text views. Tenho o meu edit text e o meu botão. Então, a gente vai programar primeiro esse botão e depois nós fazemos o resto, ok? Então, dou um Ctrl S, por quê? Eu preciso salvar essas alterações. Como eu sei se está salvo ou não está? Aqui na aba eu tenho o nome desse XML e eu tenho esse asterisco. Se esse asterisco estiver aqui, é sinal que eu mexi no documento e não salvei. Então, ó, quando eu dou Ctrl S, ele é o atalho para salvar. Então, notem que depois que eu digitei o Ctrl S, mudou, ele sumiu, tá? Então, em File, Save, ó, ele está aqui apagado porque eu já digitei. Então, ó,
Components. Ou eu venho em File, Save ou Ctrl S, que é o atalho. Tanto faz, beleza? Muito bom. Salvei, vim aqui no meu Java agora. E é aqui que nós vamos programar o nosso app calculadora. Então, teoricamente, o que eu tenho que saber? Eu tenho que importar algumas classes do Android para poder funcionar. Tá? Então, quais classes que eu sei que eu tenho que importar? Isso é meio que decoreba. Então, são as 3 classes básicas que eu preciso de importação. Primeiro eu vou fazer o comando, depois eu explico. Então, import android.app asterisco ponto e vírgula. Então, eu estou importando a classe Android, dentro da classe Android a classe app, e esse asterisco significa que eu quero importar tudo da app. Beleza? Então, asterisco significa tudo. Segundo, import android.view asterisco ponto e vírgula. E a última, import android.wideget ponto asterisco ponto e vírgula. Beleza. O que significa esse sinal amarelo? Significa que eu não estou usando, eu importei algo que eu ainda não estou usando. Então ele só me informa que essa importação não está sendo usada, never used. Ok? Só isso. Muito bem. Depois que eu fiz a importação das classes, eu preciso criar uma referência dessa classe. Por quê? Eu criei aqui os meus componentes. Então eu tenho o meu edit text, eu tenho o meu botão, ok? Então esse é o componente, ele é um XML e eu preciso criar essa referência no meu Java. Então eu preciso criar essa classe como se fosse um objeto, uma variável referente a esse componente. Então aqui dentro eu vou digitar edit text e aí eu vou colocar o nome do meu componente. Então foi ed valor 1, vírgula, ed valor 2, ponto e vírgula. Notem que a partir do momento que eu criei esse objeto da classe de text, olha aqui o meu wideget sumiu, porque eu estou usando um objeto da classe wideget. Então agora essa importação está sendo usada. Beleza? Outra coisa que é importantíssimo, eu tenho que respeitar minúsculo e maiúsculo. Aqui eu criei o meu edit text, ed valor 1 com V maiúsculo, para fazer a separação entre essas duas palavras, de ed, que é a abreviação de edit, e valor, que é o nome, é uma outra parte do nome, que seria outra palavra. Então eu coloco o V para fazer essa diferenciação. E aqui é a mesma coisa, eu tenho que respeitar isso. O Java, ele é case sensitive, então ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Beleza? O próximo, a gente tem um bottom, que eu coloquei o nome como bt soma. Muito bem, já criei os objetos que eu preciso. Agora eu preciso fazer a referência. Essa referência é para o Java saber o que eu estou mexendo, o que é isso aqui. Porque ele não sabe que esse ed valor é a mesma coisa que esse primeiro campo de texto aqui. Assim como ele não sabe que o ed valor 2 é esse campo e o bt soma é esse botão. Porque aqui eu só criei um objeto, então eu preciso falar para o Java que esses caras aqui é a mesma coisa que esses caras que estão aqui na tela. Tá? Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês entenderem. Essa referência a gente faz pela classe R. Então a classe R é o que conversa o Java e o meu XML. Ele faz a ponte entre os dois. Então é com ele que a gente vai fazer essa referência. E onde eu digito isso?
eu digito aqui, ó, no método onCreate, que é esse cara aqui. Então ele começa aqui onde eu abro a chave e ele termina aqui onde fecha a chave. E ele está dentro da classe, que é a calculadora Activity, que começa aqui, onde eu abro essa chave, e termina aqui. O que é legal é que o Eclipse ele já mostra para mim. Então eu abri aqui, ele automaticamente selecionou a chave. Então tudo que está dentro da classe faz parte dela. Então tudo que eu iluminei aqui faz parte da minha classe calculadora Activity, que faz parte do meu programa. Eu não vou explicar o que é isso aqui para baixo, que agora não há necessidade. A gente provavelmente vai mexer com aplicativos que vai ter algumas opções no menu, mas não agora, então a gente só vai se preocupar com isso. Então o onCreate é tudo, ele é responsável por criar tudo aqui na tela, por mostrar tudo aqui na tela. Então é dentro dele que a gente vai criar essa referência. Como que eu crio essa referência? Eu vou chamar o objeto que eu quero, que é o edValoron, e eu vou jogar essa referência para dentro dele, que é esse cara. Eu vou falar para ele que o edValoron é a mesma coisa que esse cara aqui, ok? Então, edValoron, vou falar que ele é do tipo editText. Não vou digitar para vocês verem. Find view by ID. Então aqui eu escrevi o método find view by ID. Opa, não estou conseguindo digitar o I maiúsculo, não sei porquê. Minúsculo vai. Vamos ver agora. Pessoal, vou parar o vídeo aqui que eu vou ver o que está acontecendo com o meu teclado e já volto. Pois bem, pessoal, voltei. Meu teclado parou de funcionar. Quando eu pressiono Shift e a tecla I ou a tecla O, não faz nada, ó. Mas sem funciona. E com o Caps Lock funciona. Que loucura. Enfim, procurei aqui, mas não achei nada. Se alguém souber e puder ajudar, colocar nos comentários o que pode ser isso. Eu estou usando o Windows 10 Enterprise, se não me engano. Deixa eu só ver. Windows 10 Enterprise, isso mesmo. Pois bem, não funcionou. Mas se alguém puder ajudar, porra, ia ajudar muito, muito mesmo. Mas beleza, vamos lá. Então eu vou criar referência aqui do meu objeto edValoron. Então vamos voltar. Eu vou falar que o edValoron, esse edValoron é a mesma coisa que esse edValoron, beleza? Eu vou criar essa referência à ponte. Então vou informar que é do tipo editText e eu vou usar esse método aqui, ó, que é o find view by ID, ok? E o parâmetro que eu vou colocar é justamente a referência que tem na classe R, que é r.id. Ele não criou. Criou. edValoron. Vocês podem digitar isso aqui. edValoron. Tranquilo? Vou fazer isso para todos, ok? edValor 2. editText. Find view by ID. Tá certo. E edValor 2. E agora o meu botão. Vou falar uma linha só para separar. Agora eu mudo, né? BT soma, bottom.
O método é o mesmo, find view by id, e o meu parâmetro, que é o r.id.btsoma. Muito bem. Então eu já fiz a referência aqui dos meus 3 componentes até agora. Então já fiz, agora eu preciso criar o evento do meu botão, tá? Então eu vou digitar e eu explico depois que eu digitar, porque assim acho que fica um pouco mais fácil de entender. Então aqui eu vou chamar o meu btsoma ponto set onClick listener, não coloquei, abro parênteses, ponto e vírgula. Eu digitei errado. O outro também não entra o shift, esqueci. Agora que eu vi. Muito bem. Set onClick listener, tá. Eu estou fazendo uso aqui do método set onClick listener, tá. Ele serve para definir o clique em um componente. Beleza? E aí agora eu vou colocar um parâmetro dentro dele. New view onClick listener, abro parênteses. Muito bem. Aqui como parâmetro eu fiz a instância da classe onClickListener, da interface. Então estou usando o método setOnClickListener para fazer o evento de clique no componente, botão, e eu estou usando a interface, eu faço a instância da interface onClickListener, e dentro dela, como parâmetro da setOnClickListener, e dentro dela, aqui vamos voltar para não se perder. Beleza, eu criei então, chamei o método setOnClickListener, e aí eu abri um par de parênteses, dentro dela que eu vou digitar new view com V maiúsculo ponto, esse shift está me acabando, onClickListener, e eu vou abrir mais um par de parênteses, para ficar desse jeito, tá? Ele vai ficar com essa linha vermelha porque a gente não terminou ainda. Vou abrir uma chave, e vou apertar o Enter. Ele abriu a chave aqui e fechou automaticamente aqui para mim. E dentro dela eu vou chamar um outro método que é o método onClick. Ok? Então esse método onClick ele é público e é do tipo void, vazio, ele não me retorna, ele não me dá retorno. onClick com C maiúsculo. E o parâmetro dele vai ser do tipo view. Abro outra chave e dou Enter. Só que eu tenho um erro aqui. Faltou um E aqui. Mas eu digitei errado. Oh, meu Deus. Eu inverti as bolas. Muito bem. Então, resumindo, estou setando o método onClickListener nesse componente, no botão. Como parâmetro, eu estou fazendo a instância da interface onClickListener e dentro dela estou chamando o método onClick com parâmetro do tipo view. Beleza? Beleza, agora eu já tenho o método do botão feito, ele já tem a ação de clique, se eu tocar na tela vai funcionar, só que ele não vai fazer nada, porque eu não estou falando para ele fazer nada, não estou especificando nada para esse botão fazer. Então é agora que a gente começa a trabalhar. Notem que aqui a classe view também, como eu estou usando view aqui, já está sendo usado. Muito bem, dá um Ctrl S para salvar. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso capturar o que foi digitado aqui, no primeiro campo, capturar o que foi digitado no segundo campo e fazer o cálculo e mostrar para o usuário. Isso ao mesmo tempo quando eu clico no botão, quando eu pressiono o botão, quando eu toco na tela. Tá? Como que eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos seguir uma ordem lógica. Vou pegar o valor daqui, pegar esse valor,
calcular e mostrar para o usuário, ok? Então tá bom. Para isso eu tenho que criar uma variável. Tenho que criar uma variável para guardar esses valores. Então eu estou trabalhando com valor decimal agora. Por que eu estou trabalhando com valor decimal? Porque eu coloquei o meu edit text do tipo decimal. Decimal number. Então eu tenho que criar uma variável correspondente ao tipo de dado que eu estou trabalhando. Então aqui eu vou criar uma variável chamada double, tá? E vou dar o nome de valor 1. E aí eu vou ter que capturar esse valor e jogar para dentro dessa caixa. O código para a forma de eu capturar é esse aqui. ed valor 1 ponto get text ponto toString. Esse é o código para eu capturar. Aqui eu estou chamando o método getText, que ele captura o valor, e também eu chamo o método toString do getText. Por que eu estou usando esse toString? Porque o valor que é retornado do getText é do tipo editable. Então eu preciso transformar ele num string. Então eu uso o método toString. Só que ainda está dando erro, porque string é letra, é caractere, é a mesma coisa, não é número. Então eu preciso transformar isso em número ainda. Como que eu faço? Vou apagar, eu vou dar um Ctrl X aqui. Então, para eu converter um valor para número, eu vou fazer o seguinte. Eu não estou trabalhando com o tipo double, então eu quero converter esse valor para double. Então, eu vou chamar esse cara aqui, ó, double, com D maiúsculo, ponto, value of, com o maiúsculo, value of. Abro um par de parênteses, apago, deixo assim, value of. E aí, aqui dentro do parênteses, eu coloco o que foi digitado anteriormente. Apago o ponto e vírgula, vai ficar desse jeito. Beleza? Vamos fazer de uma forma um pouco mais... sem muita explicação aqui. Então, ó, um pouco mais direto. Double. Vou criar aqui uma variável chamada valor2. Então, eu estou criando uma variável chamada valor2 do tipo double. Ok? Então, eu vou converter o valor para double. Então, double.valueOf. E aqui eu vou digitar a primeira coisa. ed valor2, que é o nome da minha caixa. Ponto. getText ponto toString. Ok? Então dessa forma eu já pego o valor e automaticamente eu já esqueci a palavra. Oh meu Deus. Enfim, automaticamente eu já transformo esse valor. Então eu pego o valor aqui e automaticamente já transforma esse valor para double. Deu um branco, mas pessoal, são 4 da manhã, beleza? Então dá um desconto. Ok? Já pego esse valor e converto, lembrei. Converto esse valor para double. Ok? Já tenho os dois valores armazenados em ambas variáveis. Preciso fazer o cálculo agora. Então vou criar uma outra variável, uma terceira variável, do tipo double também. Vou chamar resp de resposta. E o que ela vai receber? Então, um sinal de igual significa atribuição. Então, eu estou atribuindo um valor. Eu vou atribuir valores a essa variável. Então, vai receber valor 1 mais valor 2, porque eu estou fazendo a soma, tá? Ah, outra coisa bem interessante, ó. Eu só dei um Ctrl Z aqui. Note que quando eu criei a variável, ele também ficou com aquele tracejado amarelo embaixo. Isso também é porque eu não estou usando, ó. Essa variável não está sendo usada.
Mas a partir do momento em que eu crio aqui, ó, a minha resp e jogo para dentro dele o valor 1 mais o valor 2, ó, notem que o tracejado amarelo some e começa a aparecer no resp, porque eu já estou utilizando essas variáveis em outro lugar, tá? Ele só faz isso para a gente ter um controle de criar coisas e não usar, que é bem normal acontecer. Você começa a pensar numa lógica, conforme você vai digitando, a sua ideia muda e você não nem vê, enfim. Já peguei meu primeiro valor, peguei o segundo, já fiz o cálculo e agora eu preciso mostrar isso na tela. Preciso mostrar isso para o usuário. Para a gente mostrar na tela, a gente vai fazer uso da classe alertDialog.builder. Então, ó, com A maiúsculo, alert dialog.builder. Eu vou criar um objeto. Como vai ser na tela, vai mostrar uma mensagem na tela, vamos chamar de caixa, né? Uma caixa de texto, uma mensagem, enfim, caixa. E vai receber, ó, new, novo, alert dialog.builder, abra um par de parênteses, ponto vírgula, vou apagar aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu criei, opa, tá certo. Eu criei uma variável, um objeto chamado caixa do tipo alertDialog.builder, tá? E eu joguei uma nova cópia de alertDialog.builder dentro da caixa, tá? Só que ele está dando erro aqui porque ele pede um parâmetro. Eu preciso informar um parâmetro para ele. E esse parâmetro é aonde ele vai ser mostrado, aonde ele vai aparecer. E aí eu tenho que informar. E eu quero que ele apareça aqui em calculadora activity. Então, calculadora activity ponto diz, para confirmar mesmo que é aqui, ó. Pode ver que o erro já saiu. Então, eu sempre que eu vou mostrar uma mensagem na tela, eu faço dessa forma, tá? Muito bem. Então, todos os atributos, componentes, enfim, tudo o que a classe alertDialog.builder tem, a minha caixa também tem. Então, a gente vai começar a montar a estrutura da nossa mensagem. Então, se eu digitar aqui, ó, caixa, ponto, olha o que vem para mim, um monte de coisa, ó. Beleza? Então, primeira coisa, eu quero colocar o meu título. Então, set title, com T maiúsculo primeiro. Abro um par de parênteses, eu vou pôr o ponto e vírgula aqui no final, beleza. Então aqui vai ser o título da minha caixa de mensagem, tá? Então vamos colocar aqui entre aspas duplas, ok? Total da soma. Muito bem, já tenho meu título. Vou criar o corpo da minha mensagem agora. Então caixa ponto set message. Message. Abra um par de parênteses, ponto e vírgula. Então aqui eu vou colocar. Quero colocar um texto junto. Deixa eu pensar. Total. Total. Ah, só que é texto, né? Entre aspas duplas. Total. Vou dar um espaço. E aí eu vou colocar a minha variável que contém a resposta, ok? Que é resp. Só que para isso eu preciso concatenar essa informação aqui. Como que eu concateno? Com o sinal de mais. Eu não estou fazendo a soma, eu só estou juntando. Porque aqui eu tenho um texto e eu tenho uma variável, tá? Então, só que está reclamando de alguma coisa aqui. Acho que eu coloquei ponto e vírgula, deixa eu ver. Foi. Tem que trocar o óculos, importante. Então tá aqui, eu estou juntando uma string com uma variável, então eu coloco um sinalzinho de mais para ele fazer essa concatenação, para ele juntar essas informações, ok? Vou colocar agora um botão para o usuário poder fechar a mensagem, né?
caixa.set neutral bottom. Vou colocar aqui. E ele me vem com dois parâmetros. Então aqui, ó, em texto é o texto que vai aparecer no botão. Vou colocar como OK. OK. E aqui seria outras funções que eu posso colocar no botão, imagens, enfim. Só que eu vou colocar como null. Null, eu não quero mais nada. E por último, eu preciso mandar mostrar essa mensagem. Então, caixa.show, abro parênteses e fecho. Ctrl S. Pronto, a gente acabou já o nosso primeiro botão. E a gente vai testar agora. Para testar aqui no Eclipse, a gente pega, ó, o título do nosso projeto. Então, nosso projeto, botão direito, clico o botão direito em cima do nome do projeto, Run as Android Application. Pode ser que ele esteja aqui em segundo lugar, terceiro, enfim. Eu quero essa opção aqui, ó, Android Application. Ok? Olha, ele vai começar a preparar o APK, enfim. Eu já deixei aqui, ó, a máquina virtual, a minha VD aberta. Tá? Espero que você já tenham aberto ela. Se não, abre agora, espera carregar e manda rodar. Aqui vou colocar no, não quero nada disso agora. Muito bem, ó, ele já abriu aqui o nosso, só que permaneceu com o nome aqui. Ah não, o nome tá certo, é isso mesmo, só mudei no projeto. Tá, já abriu aqui, ó, pedindo o primeiro valor. Deixa eu ver se ele já reconheceu o teclado. Não reconheceu. Então vamos lá. 10, 5. Vamos somar 15, perfeito. Então nosso primeiro botão já está funcionando, ok? Muito bem, eu vou sair. Pessoal, o que eu quero que vocês façam? Ó, o meu botão ele começa aqui e ele termina aqui. Ó, tá vendo? Se eu coloco o cursor aqui, ó, ele mostra essa chave aqui. Então essa chave ela abre aqui e ela fecha aqui. Só que ela está dentro de um parâmetro. Ó. Então, ó, se eu coloco o meu cursor aqui nesse parênteses, ele mostra aqui. Então, quer dizer, o método começa aqui e termina nesse ponto e vírgula, ok? Então seria isso aqui. O que eu geralmente indico? Se você está aprendendo, digita. Então a gente vai fazer o próximo botão agora. Então digita, nunca copie, ok? Então vamos lá, vou fazer aqui, ó, os próximos botões. Então form wide gets bottom, vou colocar bem baixo aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou mudar vai ser o meu ID. Esse botão aqui vai ser o da subtração. Então bt subit subt, ok? Aqui os enters. O meu layout do botão vou mudar, que é a largura, o width, match parent, e o meu texto também. Subtrai. Engraçado, né? Chega uma hora que o cérebro já não raciocina direito. Bom, eu vou criar todos aqui já, tá? Vou criar os demais já. Esse aqui vai ser o da multiplicação. Então bt multi. A largura também eu vou mudar para ocupar a tela inteira. E o texto, multiplicações, vou mudar também. Multiplicar. Muito bem. Por último, a nossa divisão. Pessoal, essa calculadora é bem simples, tá? Só pra gente mexer no componente edit text e no botão, ok? bt div. Yes.
a largura aqui também, e o texto também, dividir. Pois bem, Ctrl S, né? Salvei a minha tela já, ó, deixa eu tirar o zoom aqui, então, bacana. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar aqui os meus objetos, né? Como eles são do mesmo tipo, o botão, só vou separar por uma vírgula. BT subit, respeitando maiúsculo e minúsculo. A ordem não importa. BT multi, mas eu sou meio sistemático, sei lá. Gosto de tudo na ordem. BT div. Muito bem. O que eu tinha falado anteriormente. Vocês estão aprendendo? Não copie e cole. Digitem, tá? Eu vou copiar e colar para ganhar tempo, para ela não ficar muito grande. Mas você vem aqui, clica no pausa o vídeo, digita e você continua, tá? Eu só vou fazer isso para ganhar tempo. Multi, ó. Porque quando a gente digita, a gente começa a assimilar. E primeiro, vocês precisam decorar, né? É importante, vocês decoram, depois vocês começam a entender. Pelo menos quando eu estudo, assim, porque eu estudo sempre. Programação é estudo diário, sempre. Vou pegar alguma coisa nova que eu não sei, eu faço uma, duas, três, até conseguir fazer sem olhar. Geralmente umas 3, 4 vezes eu já consigo. Aí dou uma relaxada, enfim. Vou fazer qualquer outra coisa, jogar um videogame, sei lá, ver TV, tocar alguma coisa, enfim. Volto, estudo de novo e aí no outro dia assim, até aí começo a entender o que faz. Primeiro eu quero decorar o código para depois saber o que ele faz. Pelo menos eu faço assim, comigo resolve, tá? Muito bem, já fiz aqui a referência dos outros componentes, dos outros botões. O que eu quero que vocês façam? Que vocês digitem, né? Os métodos aqui que a gente criou, tudo, para vocês começarem a decorar e entender a lógica, refazer. Volta a aula quando eu criei o botão da soma, veja, refaça, tá? Eu só vou copiar e colar para vocês verem que vai funcionar todos os botões. 2, 3, 4. Ó, eu criei tudo dentro do onCreate ainda. Ó, coloquei o cursor aqui. Ele está aqui dentro, ou melhor, vamos fazer um de cada vez, né? Melhor. Ó, tô dentro do método onCreate. Cadê o método onCreate? Tô dentro do método onCreate, ó. Só que faltou um aqui. Vou apagar ele também. Beleza. Beleza, então vai estar assim de vocês, certo? Repetindo, eu quero que vocês digitem e não copiem. Eu só vou fazer isso para ganhar tempo. Então, ó, coloquei o cursor depois do ponto e vírgula, vou dar o Enter, ó. Olha onde o cursor está, antes da chave de fechamento do método onCreate, ok? Vocês vão começar a digitar aí. Então aqui vai ser o BT de subtração, botão de subtração, tá? Não copiem, digitem. Então aqui como ele vai passar a subtrair e aqui vai ser o total da subtração. Pessoal, importantíssimo, eu sempre lembro, você sempre lembra isso. Criação de variáveis, de objetos, não tem espaço, não coloque underline. Assim, se eu colocar underline aqui não vai dar errado. Posso criar, só vai dar errado aqui porque eu tenho que alterar em tudo, mas pode criar, mas o certo é, se a variável for composta, então coloque a sílaba maiúscula, por exemplo, vamos por primeiro valor, ó. Coloquei o V maiúsculo,
tá? Procure fazer dessa forma, é a forma que a maioria dos programadores fazem, tá? Não coloquem acento de jeito nenhum, não existe acento, não existe aqui cedilha, não existe acento agudo, não existe crase, enfim, não existe. A única coisa que vocês podem colocar acento é em string, ó, entre aspas duplas, aí é festa, tá liberado, beleza? Total da subtração, total, beleza. Eu só vou rodar para vocês verem que a subtração vai funcionar agora. Então, ó, botão direito em cima do nome do projeto, Run as, Android Application. Eu só fechei aqui para vocês verem que ele vai reabrir já, mas nada impede de deixar aberto e você mandar rodar de novo, ele vai fechar e abrir de novo, enfim. Vamos lá. Vou colocar 15 agora. Ó, next, ele já veio para o próximo. Por isso que eu usei aquele botão, o edit text de número. Poderia ser inteiro, decimal, enfim, porque ele já abre dessa forma, só com números, sem letras. Acho que fica muito mais legal. 5. Ó, vou somar 20, perfeito. Vou subtrair 10. Perfeito, está funcionando divinamente, ok? E para terminar, eu já vou fazer aqui, ó, os próximos. Já falei, não copiem, digitem para vocês entenderem, ok? Eu só estou fazendo isso para ela não ficar muito extensa. Vou mudar aqui o valor da operação, o sinal da operação. Aqui vou multiplicar. Total. Multiplicação. Total, ok. E vou fazer já a divisão. Total. Vou mudar o valor. Nem falei, né? O valor da multiplicação na programação é o asterisco. E o da divisão é a barra. Ok? Às vezes passa batido. Divisão. Pois bem, ó, já salvei. Criei as 4 operações, os 4 botões. Procure não ficar dando espaço, enter à toa. Tá vendo? Tem uma coisa chamada indentação na programação, que é tudo, por exemplo, abrir um bloco de código aqui, ó, tudo que está dentro dessa chave aqui, daqui até o final, ó, você aperta um tab, que é a tabulação, para ele pular algumas linhas, né? Dá espaço de 4 linhas, por exemplo. Então procure fazer isso, respeitar a tabulação, porque fica o código estrutural, fica bonito, estruturalmente mais bonito, visivelmente melhor, tá? Então procurem fazer isso e sempre respeitar as chaves, o que é dentro da chave fica dentro da chave, o que não é, ok? Vou mudar a rodar. Muito bem. Vamos lá, 10, 5. Soma 15, perfeito. E olha, total da soma, total. Subtrair 5, total da subtração, total tá certo. Multiplicar 50, perfeito, total da multiplicação, total. E dividir, tem que dar 2, perfeito, ó, total da divisão 2. E tá aí a nossa simples calculadora feita no Eclipse, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já se inscreve no canal, dá aquele joinha, aquele like, porque assim eu sinto que tá rolando, a forma do vídeo tá rolando, beleza? Fala com o amiguinho, quem sabe já não cria uma startup, né, para começar a fazer aplicativozinhos bacanas. E é isso, pessoal. Valeu, grande abraço, fui!